Olá pessoal, eu sou a Débora Duarte e estamos começando a Weekly de número 273. E eu sou o Jadson Gomes, a gente tem um monte de novidades aí, inclusive vamos falar se a Microsoft vai aposentar o Edge ou não, então fiquem ligados. E o WordPress lançou aqui a versão Release Candidate da versão 5.0, né? Já anunciando algumas novidades que vão ir provavelmente para a versão 5.0. Entre elas, tem uma bem interessante que é a da acessibilidade, que eles fizeram ali do Simple Area. E também tem outras coisas como os blocos de edição, o novo tema, que está lá disponível para a gente já ir testando e já ir dando um feedback para eles e sugestões também. É, muito legal. E essa é uma atualização massiva, né, do WordPress, principalmente por conta do novo editor, né, que é o Gutenberg, que já é um projeto que, se eu não me engano, é mais de ano que eles estão trabalhando nisso, né? E agora, finalmente, eles estão integrando isso no WordPress. Ele já estava disponível como plugin para as pessoas testarem. E agora ele vira nativo, né? E o editor clássico é que vira um plugin. Né? Mas tá muito bonito esse editor, né? Tem todo um novo conceito baseado em blocos. Então, testem lá. Eu, particularmente, gostei bastante. Né? E o Chrome lançou algumas atualizações interessantes aí nas DevTools lá do Chrome 72, né? Então são coisas que às vezes a gente nem percebe, assim, mas são detalhes que são importantes e facilitam, né, no dia a dia. Como, por exemplo, né, copiar o path de um elemento no DOM, que agora copia inclusive o Shadow DOM, né, e outras coisas a mais. Eles também têm agora a parte ali de visualizar métricas de performance, né, que antes a gente não tinha. E também o Highlight Text Nodes ali, que é super importante. E tá rolando uma discussão lá no repositório do TC39, que é sobre a especificação do Global This. É bom dar uma lida lá para entender. Eu tive que ler toda essa thread, né, que foi uma issue, né, no projeto lá do TC39, mas se refere então a esse nome, né, essa intenção de dar o nome de Global This, que acaba confundindo, né? Esse é o argumento do Axel Hauschmeier, né, que criou a issue, que pode acabar confundindo, está chamando de this uma coisa que é global, né? E a gente já tem um histórico, problemas com this, né, no JavaScript, que é difícil de entender, né? Então tá rolando, é bom que a gente pode ir lá, pode comentar e acompanhar, né? Então só para vocês saberem, assim, a gente tem no browser, a gente tem o window, né? Então sempre que a gente cria uma variável, né, global, ela acaba no escopo do window, né? E no Node é diferente, então se criou uma nova especificação para isso, que era o Global, né? Onde isso iria funcionar ali cross-platform, e agora tem essa intenção desse Global This, né? Então a gente tem que acompanhar, né? Porque isso aí vai impactar bastante aí no mundo, tanto no browser quanto no Node. Eles têm até umas sugestões já lá do que eles preferem chamar e algumas que não podem, né? Palavras reservadas que não podem. Então lá na thread as pessoas vão meio que votando já e discutindo as implicações de um nome ou de outro. E é importante também salientar que para evoluir a plataforma web, né, e o ecossistema JavaScript é realmente complicado por conta da retrocompatibilidade, né? Então tem que se pensar bastante. Até ali nessa issue alguém comenta, né, que quando foi introduzido o JSON, isso quebrou o Facebook, né? Porque a API de JSON quebrava uma implementação de biblioteca que existia na época. Então tem que ter todo esse cuidado e discussão mesmo. E na semana passada a gente falou sobre aquela vulnerabilidade, né? Na verdade, uma injeção maliciosa num pacote no NPM. E essa semana a gente tem ali a resposta do Dominic, que é o autor do pacote, né? O pacote, o nome era Event Stream. E ele fez lá no GitHub, né, uma resposta, né, sobre o acontecido. E é bem interessante de ler, né, porque ele fala sobre coisas que acontecem realmente, né, de como é manter um projeto open source. Então ele dá um pouquinho de histórico, né, que ele já não estava conseguindo mais manter esse projeto. Ele acabou aprovando, né, que outras pessoas começassem a fazer a manutenção e começassem a ser donas desse projeto, e isso acabou que deixou brecha aí para injetarem código malicioso, né? Mas também tem esse outro lado de que, é difícil manter um projeto open source, né? Não é uma tarefa simples, né? E ele até sugere ali, a gente pode ser pago, então, o desenvolvimento, né? Mas tem que mudar toda uma cultura, né? E o mais interessante é ver isso justamente dessa dificuldade que às vezes a gente acaba tendo que delegar, e no que a gente delega alguma tarefa pode perder um controle, né? Porque é um projeto open source, ele provavelmente não está sendo pago para desenvolver isso. Então, com certeza é uma coisa de hora vaga e tudo mais. E outra é que não existe sistema sem vulnerabilidade, né? Então, isso é uma coisa que a gente aprende, na verdade, a conviver no mundo
do desenvolvimento e que não tem o que fazer. Uma hora ou outra vai aparecer alguma vulnerabilidade, tendo a gente controle total ou não do projeto. Né? E a Zite, que a gente frequentemente está falando aqui, uma novidade ou outra, liberou agora uma coisa que era interna deles, né, um projeto interno deles, liberou agora o NCC, que é o Node.js Compiler Collection, né, que agora a gente vai poder utilizar e que na verdade é uma CLI, da API que compila para um Node file, né. É engraçado, pelo que eu entendi, eles estão compilando para um arquivo JavaScript só, né, como se a gente tivesse um executável. Então se compila e tem aquele executável no final das contas. Né? E eles estão usando isso lá no Now 2.0, né? Eles até explicam ali no post como que eles fizeram e agora tá livre também para a comunidade usar e evoluir, né? E explorar, porque tem um potencial bem interessante. E o Felipe Deschamps, né, que trabalha lá na Pagar.me, voltou agora com o canal dele no YouTube. Então tem um vídeo aqui, né, linkado, inclusive foi ele que indicou, obrigado Felipe, onde ele fala, né, sobre essa nova estratégia, né, e qual o tipo de conteúdo que ele vai fazer em parceria com a Pagar.me. Então é muito legal que é mais um canal com conteúdo em português, conteúdo de qualidade, né, com uma empresa, né, como a Pagar.me de tecnologia, aí, fomentando a tecnologia no país, e um Felipe que é um cara super carismático lá e produz conteúdo bem legal para todo mundo. E a gente tem aqui uma novidade que a gente ainda não sabe bem se é uma novidade, que é a descontinuação do Microsoft Edge e a construção de um novo navegador baseado em Chromium, né, pela Microsoft. Então é uma coisa assim que ainda são rumores, mas parece que vai se tornar realidade. Pois é, eu até fiquei acompanhando na semana e começou a pipocar um monte de notícias sobre esse assunto, né? Mas nenhuma fonte tão confiável ainda. E, bom, quando saiu no The Verge, a gente resolveu trazer aqui oficialmente, né? Apesar de ainda ser um rumor, o pessoal do The Verge ainda diz que provavelmente a Microsoft deve, essa semana, já anunciar, né? Mas pegando para o nosso mundo, né? Esquecendo toda a parte comercial e parte de Microsoft e tal, a minha opinião pessoal, inclusive, é de que isso não é bom para o mercado, assim, principalmente se a gente for pensar em todo o histórico que a gente já teve, né? Então, hoje, o Chrome domina praticamente todo o mercado, né? A gente tem pouca competição, né, entre navegador, como já se teve antes, e a Microsoft adotando a posição de usar o Chromium também, a gente fica, né, cada vez mais preso a uma solução só. A gente ficaria, então, só com a solução do Firefox, né, que tem a engine lá que é o Servo, e a solução baseada em Chromium, né? Então, isso dificulta a inovação, porque a gente se baseia sempre no mesmo engine. E quanto mais inovação a gente tem em engine, mais diversidade de engine, a gente consegue fomentar mais, né, inovações na tecnologia. Melhora o avanço, né? Porque se um navegador que é competidor tem aquela atualização, os outros vão ter que fazer. E a gente tendo uma hegemonia de um só, a gente fica dependendo do que eles querem ou não atualizar, ou o que eles querem trazer de inovação. E tendo a Microsoft, com uma grande empresa dessa área, investindo nesse monopólio praticamente, a gente fica à mercê do Chrome agora. Vamos acompanhar então aí o anúncio oficial da Microsoft, né? E provavelmente se sair a gente volta a falar na próxima semana. E chegamos naquele momento um pouco mais filosófico, que é a frase da semana, e dessa vez a gente traz uma frase de um autor desconhecido. E a frase é a seguinte: o seu problema é a solução de outra pessoa, e a sua solução vai ser o problema de outra pessoa. É uma frase bem emblemática, né, para o nosso mundo, porque é muito real essa frase. Às vezes a gente acha que está resolvendo um problema e está criando vários outros para alguém que no futuro vai resolver, e esse alguém pode ser a gente ou não. E às vezes esse problema soluciona uma coisa que a gente nem sabia que era um problema. E ainda mais entre equipes diferentes, assim, não só no qual. Às vezes programadores também vão ter esse problema, mas quando envolve outras áreas também, né? Então alguém de UX criou uma solução linda, maravilhosa, mas acabou criando um problema porque front-end que vai desenvolver, bem isso. E chegamos ao fim, então, dessa edição. Infelizmente, essa é a última edição que eu participo, porque vou estar entrando em licença maternidade, e até a próxima. Então tá, até a próxima.